Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso 30º vídeo de dicas rápidas para o exame da OAB. Você deve estar observando que o cenário agora é um pouco diferente, porque eu estou indo lecionar e estou aproveitando esse tempo aqui na estrada, turma, esses 75 quilômetros que me separam de Piracicaba a Campinas, para gravar o nosso último vídeo aí, que eu tenho certeza que se você chegou nesse último vídeo, você já é o vencedor e domingo, tamo junto, você vai passar. Então vamos lá, turma, o nosso tema hoje, de novo, é direito penal. Eu vou começar falando do crime consumado e do crime tentado. Vamos lá, iter criminos é o caminho do crime. O crime, como regra, ele tem, senhores, 4 fases. Nós começamos com a cogitação, que é uma fase interna, a cogitação nunca será punida. Nós temos os atos preparatórios, que é a primeira, externação da ideia criminosa do réu. Os atos preparatórios, como regra, não são punidos, salvo quando a lei puni-los como crime, como, por exemplo, se eu quero praticar um homicídio, escolho a utilização de uma faca, eu não vou, o ato preparatório, eu ir no supermercado comprar uma faca, não vai ser punido porque não há a punição desse ato preparatório. Agora, se eu compro uma arma de fogo sem autorização, se eu for surpreendido, esse ato preparatório vai gerar uma responsabilização, no meu exemplo aqui, por um crime autônomo, de porte ilegal de arma de fogo, né, turma? Perfeito? Agora, a terceira fase do crime, é exatamente o início da execução. Começou a execução, não há mais volta. O réu será responsabilizado, turma. Ou pelo crime consumado, a consumação é a quarta e última fase aí do iter criminis, como regra, ou por tentativa. Então, o que é o crime consumado, professor? Artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Crime consumado é quando nele se reúnem todos os elementos do tipo penal. Crime consumado é quando nele se reúnem todos os elementos do tipo penal. E o crime tentado, professor? Artigo 14, inciso 2. É quando o réu inicia a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, na tentativa, o réu pensa: eu quero consumar, mas eu não posso. Não posso por quê? Não posso porque não consigo, turma. Não posso porque estou sendo impedido por circunstâncias alheias à minha vontade. Qual é a natureza jurídica da tentativa? Como regra, causa especial diminuição de pena. O réu responde pelo crime que ele queria praticar com a pena reduzida de 1 a 2 terços, turma. Agora, e o artigo 15, professor? O artigo 15, ele fala da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. A desistência voluntária e arrependimento eficaz são figuras jurídicas diferentes, embora estejam no mesmo artigo, porque o resultado é o mesmo, ponte de ouro do direito penal segundo os doutrinadores clássicos. Veja, olha a desistência voluntária. O réu inicia a execução, mas antes de esgotar os atos executórios, ele desiste voluntariamente. Ponte de ouro, responde só pelos atos que ele praticou. Como é que é, professor? Veja, eu tenho no meu revólver 5 projéteis, e aí eu disparo o primeiro, acerto a pessoa na perna. Aí, a hora que eu vou dar o segundo, eu voluntariamente desisto de proferir o segundo disparo. Veja, ponte do ouro do direito penal. Não desisti porque foi impedido. Aqui, eu podia dar o segundo, mas eu não quis. Não quis porque desisti voluntariamente. Logo, senhores, qual é a consequência? Ponte de ouro, só respondo pelos atos que eu pratiquei, que vai ser o que, no meu exemplo, a lesão corporal. Beleza, turma? E o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz também é ponte de ouro, mas aqui a diferença para a desistência voluntária é que no arrependimento eficaz, o réu esgota os atos de execução, porém ele evita a consumação. No arrependimento eficaz, o réu, portanto, ele esgota os atos de execução, ele profere o segundo disparo, dá na cabeça da vítima agora. A vítima vai morrer! Só que ele, após o segundo disparo, turma, ele se arrepende e evita a consumação. Tem que ser eficaz o arrependimento. Professor, por que se não for eficaz? Aí, turma, o crime está consumado, não tem ponte de ouro. Veja, então se eu dou o segundo tiro, acerta a cabeça da pessoa e depois eu levo ela para o hospital e ela fica viva, ponte de ouro, vou responder pela lesão corporal. Perfeito, senhores? Legal. E o 16? O 16 da doutrina brinca que o arrependimento agora não é eficaz. O arrependimento aqui é posterior. E por que a doutrina brinca? A doutrina brinca que fala que se o eficaz é a ponte de ouro, o posterior é a ponte de prata. Por que o posterior é a ponte de prata? Vamos lá. Arrependimento posterior. O crime aqui já se consumou. E aqui o arrependimento posterior só pode ser aplicado a crimes que não tenham violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, olha só, no arrependimento posterior o crime já se consumou, e após a consumação do crime, que não pode ter violência ou grave ameaça contra a pessoa, o réu se arrepende e devolve o bem, ou restitui o valor para a vítima, indeniza a vítima, antes do juiz receber a denúncia. Então, antes do juiz
Receber a denúncia, o réu vai lá e espontaneamente devolve o bem, turma, aí o que vai acontecer? Arrependimento posterior. Ele responde pelo crime, certo? Mas com a pena reduzida de 1 a 2/3. Então veja, ele tem o efeito da tentativa num crime que foi o quê? Consumado. Artigo 17, turma, é o crime impossível. O crime é impossível quando o meio utilizado é absolutamente ineficaz ou o objeto absolutamente impróprio. Então veja só, eu quero matar uma pessoa, mas eu levo uma arma de brinquedo, acreditando que era uma arma o quê, turma? De verdade. Aí eu saco a arma, fico apertando lá o gatilho, em vez de sair, né, munição, disparar a munição, tá saindo o quê? Água ou aquele chapeuzinho da tequila. Veja, o crime é impossível de homicídio porque o meio é absolutamente ineficaz. Ou eu quero matar uma pessoa, chego na casa dela, acho que ela tá dormindo, disparo várias vezes a arma de fogo, certo, turma? Sai aqui os projéteis, só que a perícia constata que a pessoa tinha morrido 10 horas antes, o quê? Por um problema cardíaco. Veja, tem como você matar uma pessoa que já está morta? Claro que não. Então aqui o crime é impossível o quê? Pela absoluta impropriedade do objeto material. Perfeito, turma? Agora, veja, para ser crime impossível, o meio absolutamente ineficaz ou objeto absolutamente impróprio. Por que isso, professor? Porque se o meio ou o objeto forem relativamente ineficazes ou impróprios, aqui nós teremos o quê? A figura da tentativa. Então, relativamente, crime tentado. Perfeito? Vamos lá. Concurso de agentes. O Código Penal, como regra, adotou a teoria monista, lá no artigo 29. Autor, coautor e partícipe respondem pelo mesmo crime. Teoria monista, autor, coautor e partícipe respondem pelo mesmo crime. Há exceções? Sim. Em alguns casos, o Código Penal adotou a teoria pluralista, em que é possível que os coautores ou partícipes respondem o quê? Por delitos diferentes, como por exemplo, no aborto, né, praticado por terceiro mediante consentimento da gestante. A gestante que consentiu fica no 124. E o terceiro que praticou o aborto sem o seu consentimento fica no artigo 126. Mas essa não é a regra. A regra do Código Penal é a teoria monista. Autor, coautor e partícipe respondem pelo mesmo delito, na medida de sua culpabilidade. Professor, qual é a diferença do autor, coautor e partícipe? O autor e o coautor são aqueles que realizam o verbo núcleo do tipo. E o partícipe é aquele que não realiza o verbo. Ele induz, instiga ou presta auxílio. Dá um exemplo, claro, olha só. No crime de furto, subtrair coisa alheia móvel. Quem são coautores? Aqueles que praticam o verbo, ou seja, subtrair. Então, se eu e o Caio entramos numa casa e ambos praticamos a subtração, somos coautores do furto. Agora, se eu e o Caio entramos na casa e o Cláudio fica pra fora dando a guarita, vigiando pra ver se não chega ninguém, aí olha só, perdi o nome, e o Caio somos coautores porque estamos fazendo a subtração, e o Cláudio que está lá fora esperando para ver se chega alguém, ele é partícipe porque ele está prestando auxílio, turma. Perfeito? Mas olha só, toma cuidado com isso, turma, toma cuidado com isso. Veja, o artigo, turma, 30 do Código Penal, ele fala assim, ó: as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando forem elementares do crime. As circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando forem elementares do crime. Então cuidado com essas questões assim, ó. Eu, junto com o Cláudio, vamos assassinar o meu pai. E você sabe que matar o ascendente é uma agravante. Essa é uma circunstância de caráter pessoal? Sim. Mas ela é elementar do crime? Não, porque tira o fato que a vítima é meu pai, o homicídio não continua existindo. Se você não lembra, elementar é aquele dado da figura típica que se você retirar o crime, desaparece. Então nesse caso, eu vou responder pelo homicídio agravado por ter matado o ascendente. Mas o meu, aqui o coautor que matou junto meu pai vai ter essa agravante? Não, porque é uma circunstância de caráter pessoal. Isso não é elementar do crime, ela não se comunica. Agora pensa só, uma questão recente de prova da OAB. Pensa só, eu sou funcionário público e utilizando-se da minha faculdade de funcionário público, eu vou subtrair um bem pertencente à administração pública. Que crime que é esse? Peculato. Artigo 312 do Código Penal. Mas qual é elementar do crime do peculato? Ser funcionário público. Porque se você retirar que eu sou funcionário público, qual é o crime? É o furto. Agora, ser funcionário público não é uma circunstância pessoal minha? Sim, é uma circunstância pessoal minha. Então, se eu e o Cláudio sabendo, claro, que eu sou funcionário público, entramos para subtrair esse bem pertencente à administração, turma, veja, nós dois responderemos pelo peculato, mesmo que ele não seja funcionário público. Porque no meu exemplo agora, essa é uma circunstância de caráter pessoal
que constitui elementar do crime. Logo, nós dois responderemos o quê? Pelo crime de peculato. Mas veja só, turma, para haver concurso de agentes, é importante você lembrar disso. Para haver o concurso de agentes, é importante você lembrar disso. É importante você lembrar que tem que haver 4 requisitos. Primeiro, pluralidade de condutas. Segundo, relevância causal de cada conduta. Terceiro, liame subjetivo. O que é liame subjetivo? Acordo de vontade entre os réus. E o quarto, turma, ambos responderão pelo mesmo delito, porque a teoria é a teoria monista. Então veja só, aquela situação. Eu escuto que o meu vizinho quer furtar a casa aonde eu sou empregado, certo? E aí eu tô morrendo de raiva do meu patrão. E aí, sem que o meu vizinho, que é o ladrão, saiba, eu vou lá e deixo a porta aberta. Mas além do meu vizinho não saber que eu ia deixar a porta aberta, ele entra pela janela. Nós temos aqui concurso de agentes? Claro que não. Porque não havia entre nós o quê? O acordo de vontade, não havia liame subjetivo. Então aqui, eu não vou responder por nenhum delito, turma. Porque eu em nenhum momento eu tive liame subjetivo, acordo de vontade com quem, turma? Com a pessoa que praticou. E tampouco ela utilizou-se assim, do meio que eu acabei facilitando, porque ela entrou pela janela, porque como a gente não tinha combinado, ela mal imaginava que a porta da casa estaria o quê? Aberta. Então não há que se falar em concurso de agentes. E aí, para encerrar, turma, concurso de crimes. Olha só, concurso de crimes está lá no artigo 69, 70 e 71 do Código Penal. O artigo 69, ele fala do concurso material de infrações. Concurso material, veja, 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes. No concurso material, o que o juiz vai fazer? Ele vai aplicar o cúmulo material, ele vai somar as penas. Então, eu quero matar o Cláudio e quero matar o Douglas. Eu dou um tiro no Cláudio e um tiro no Douglas. 2 condutas, 2 ou mais crimes, concurso material. O que o juiz vai fazer? Vai pegar a pena do homicídio do Cláudio e a pena do homicídio do Douglas e vai somar. Isso é concurso material. Concurso formal. Uma só conduta, 2 ou mais crimes. Uma só conduta, 2 ou mais crimes. Então eu dou um tiro para matar o Cláudio, a bala trespassa o corpo do Cláudio e acerta o Douglas. Veja, um único tiro, 2 homicídios, isso é o quê? Concurso formal, uma única conduta, 2 ou mais crimes, concurso formal. Senhores, qual é a minha responsabilização criminal? Toma cuidado com isso. Olha só, o concurso formal, ele pode ser próprio ou impróprio. Próprio ou impróprio. O que é um concurso formal próprio? É aquele que eu não tenho unidade de desígnios. Então veja, eu queria matar o Cláudio. Por culpa, a bala trespassou e acertou o Douglas. O juiz vai pegar a pena do crime mais grave e aumentar de 1/6 até a metade. Concurso formal próprio. Não há dolo nos 2 delitos. Dolo direto, tá vendo? Beleza? Isso é concurso formal próprio. E o concurso formal impróprio ou imperfeito? É quando, embora o réu só tenha uma conduta, 2 ou mais resultados, ele tinha desígnio autônomos. O que é desígnios autônomos? É dolo direto para os 2 delitos. Então eu tenho uma única munição, né, no meu revólver. E eu quero matar o Cláudio e o Douglas. Então eu espero eles perfilharem dentro da sala de aula e dou exatamente o tiro a queima-roupa no Cláudio, tendo certeza que a bala vai trespassar o corpo dele e acertar o Douglas. Então olha só, quando eu com uma única conduta, eu tenho o dolo direto de praticar os 2 delitos, isso é o que, turma? Concurso formal impróprio e imperfeito, porque eu tenho desígnios autônomos. O que o juiz vai fazer? Mesmo sendo concurso formal, o juiz vai somar as penas. Mesmo sendo concurso formal, o juiz vai somar as penas. Mas cuidado com a regra, turma, do concurso material benéfico. Veja, a ideia do concurso formal não é prejudicar o réu. A ideia é ajudar, porque não há nada pior para o réu do que somar as penas. Porém, às vezes, a exasperação... O que é exasperação, Tiago? É quando o juiz aplica essa fração, de 1/6 até a metade. Quando a exasperação for pior do que a somatória, o que o Código Penal manda? Somar as penas, mesmo sendo concurso formal próprio ou perfeito. Logo, turma, o nome doutrinário disso é concurso material benéfico. Então lembra, quando a exasperação for pior para o réu, o que o juiz deve fazer? Mesmo sendo concurso formal próprio, o juiz deve somar as penas como se fosse concurso material. Perfeito, turma? Crime continuado. O crime continuado também é uma ideia de benefício ao réu. É quando o réu, turma, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. O que são crimes da mesma espécie? O mesmo crime. Utilizando os mesmos, né, turma? O mesmo modo de execução, tá? No mesmo modo de execução, nas mesmas circunstâncias de tempo e local. Então, crime continuado, crimes da mesma espécie, mesmo modo de execução, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar. Lugar, falam que é na mesma cidade ou no máximo cidades contíguas. Circunstâncias de tempo, no máximo 30 dias de um delito para o outro.
No crime continuado, o que o juiz vai fazer? O juiz vai pegar a pena do crime mais grave, né, ou de qualquer deles se eles forem idênticos, e exasperar, ou seja, aumentar uma fração de 1/6 até a metade. Mas cuidado com o crime continuado qualificado do parágrafo do 71. Se os crimes são dolosos contra vítimas diferentes, turma, e há emprego de violência ou grave ameaça, aí o juiz pode até triplicar a pena. E lembrando que no crime continuado, se a exasperação for piorar a situação do réu, ou seja, a exasperação resultar pena maior do que a somatória dos crimes, o que o juiz deve fazer? Aplicar a regra do concurso material benéfico. O juiz deve, turma, somar as penas como se fosse concurso material. Perfeito, turma? Olha, eu tenho certeza que as dicas estão agora, ó, em cima pra você. Vamos com tudo que vai dar certo, conta comigo sempre. Vamos lá, turma. Fica com Deus, tenho certeza que a gente vai se ver na segunda fase. Até mais, turma. Valeu!